Bom, irmãos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e eu vou tentar concentrar o estudo de hoje para a gente poder encerrar o assunto que fala sobre as particularidades dos Espíritos. Nós vamos dar início na questão número 88 e vamos tentar prosseguir até a questão 131, que encerra o assunto referente aos Espíritos. Na questão 88, Kardec pergunta aos Espíritos se os Espíritos têm uma forma definida. E os Espíritos respondem que sim, que essa forma, para nós, é como se fosse uma chama, um clarão. E essa chama e esse clarão, que não é isso que nós vemos quando a gente vê um espírito com a forma e tal, mas essa chama, que em si é o espírito, ela tem uma coloração que varia do mais escuro até o vermelho rubi, dependendo da evolução que cada espírito tem. A cor mais escura está com os espíritos menos evoluídos, e essa cor vermelha, brilhante, de rubi, para os espíritos mais evoluídos. E cada espírito irradia, uma força, irradia uma energia, que dependendo também do grau de evolução, se estende em maior distância do que aqueles que têm menos esclarecimento. Isso faz com que o espírito, com essa irradiação dessa energia, possa ser percebido em vários locais diferentes, através da emanação dessa energia. Assim como nós temos a energia do Sol, o brilho do Sol, sem que o Sol esteja necessariamente ao nosso lado, nós percebemos a presença do Sol num dia que está claro, ensolarado. Essa expansão dessa luz faz com que a gente perceba o grau de evolução que o espírito tem. A gente ouve muito falar nas caravanas de Bezerra de Menezes, um espírito extremamente evoluído, que às vezes o Bezerra de Menezes é percebido em vários locais diferentes, mas não, é a sua energia que é propagada por um espaço de distância que seria maior, é claro, pela evolução que ele tem. O espírito, Kardec pergunta também, o espírito, ele percebe o tempo que ele pode percorrer de um lugar para o outro? Esse espírito, esse tempo que o espírito percorre de um local para o outro é na velocidade do pensamento. O pensamento, o nosso espírito está junto com o nosso pensamento. O pensamento é um atributo do espírito. Então, onde o nosso pensamento está, o nosso espírito também está. Ou seja, onde o nosso espírito está, em resumo, é onde o nosso pensamento está. Então, a velocidade na qual o espírito pode percorrer de um local para o outro é na velocidade do pensamento, instantaneamente. É lógico que isso também depende da evolução que cada espírito tem. O espírito, ele possui consciência da distância que ele pode percorrer, ou seja, ele vai vivenciando. Nós temos esse corpo que nós carregamos, que nos deixa pesado, que faz com que nós nos arrastemos caminhando pelos nossos caminhos. O espírito não é assim. O espírito, ele percorre com muito mais leveza, e ele flutua. Mas esse deslocamento de um local para o outro, o espírito percebe esse deslocamento? Muitas vezes, sim. Outras vezes, não. Isso vai depender do espírito querer ou não. Ele pode percorrer uma distância de um mundo para o outro na velocidade do pensamento, mas ele também pode percorrer tendo noção desse espaço, se for conveniente. A matéria, ela pode opor obstáculo para o espírito? Algum tipo de matéria? Nenhuma. O espírito, ele pode atravessar qualquer corpo material. Não é necessário, quando a gente traz nossas garrafinhas de água para fluidificar, que nós tiremos a tampa da garrafa para a água ser fluidificada. Esse fluido que
salutar que é trazido pelos bons espíritos para fluidificar nossa água, ela não precisa, ela atravessa o obstáculo, qualquer obstáculo, assim como os espíritos também podem atravessar qualquer tipo de obstáculo. Então, segundo a pergunta de Kardec, querendo saber se a matéria opõe obstáculo para os espíritos, de forma nenhuma. O espírito, ele não se divide, ele é indivisível. Então, quando nós falamos aqui do exemplo do Bezerra de Menezes, não é um pedaço do espírito, uma parte do espírito dele que está num trabalho numa determinada região e um outro pedaço do espírito dele que está em... Não, é simplesmente a expansão da sua energia que faz com que ele esteja presente em todos os lugares onde ele é percebido. Então, o espírito ele não se divide. A pergunta do Livro dos Espíritos é se ele fala em ubiquidade. Ubiquidade é a capacidade de estar em vários locais ao mesmo tempo. Então, o espírito, para estar em vários locais ao mesmo tempo, dependendo do grau de evolução de cada um, ele não precisa se dividir. É a sua energia que está sendo propagada e ele é percebido nesses vários pontos ao mesmo tempo. E aí nós dissemos que o espírito tem uma forma de chama, uma coisa, como se fosse uma faísca, dessa forma. Mas existe alguma cobertura no espírito? Sim, existe uma cobertura que o molda. O espírito é uma energia, ele não teria forma pré-estabelecida. Mas para nós reconhecermos como espírito, ele precisa ser moldado. E esse molde é dado por uma substância semimaterial retirada do fluido cósmico universal, chamada perispírito. É o perispírito que dá a forma que a gente conhece dos espíritos. Então, o espírito que a gente conhece como espírito, alguns já devem ter visto, eu nunca vi particularmente, mas aquilo que a gente vê do espírito que se mostra para nós é o espírito associado ao perispírito. Esse perispírito ele é retirado do fluido, ele é uma parte retirada do fluido cósmico universal, que é essa energia que banha todos nós, que nós já estudamos nas lições passadas. Então, esse envoltório semimaterial nada mais é do que uma especialização do fluido cósmico universal. E aí dá forma ao espírito que nós conhecemos. Esse perispírito ele é particular de cada mundo existente. O perispírito do planeta Terra ele é diferente do perispírito de outros mundos habitáveis, porque ele é retirado do fluido cósmico universal daquela região. Ou seja, da necessidade material que nós temos no planeta Terra, o perispírito é adequado para o planeta Terra. Quando um espírito evoluído demais, ele se desloca de um mundo superior até nós, ele tem que absorver esse fluido cósmico universal do nosso mundo e transformá-lo em o perispírito mais adequado para a vivência no nosso planeta Terra. Em outros mundos, tem outras formas, a composição do perispírito é diferente da nossa. Existe uma hierarquia entre os espíritos. A hierarquia dos espíritos ela é baseada no grau evolutivo. Então, pode-se considerar várias formas de divisão, de hierarquia dos espíritos. Mas, de uma certa forma, é extremamente desnecessário, porque não existe um parâmetro claro, uma barreira clara que diferencia um tipo de espírito do outro. Existe uma generalidade. E dentro dessa generalidade existem alguns outros subtipos que nós não vamos entrar em detalhes, porque é um capítulo muito extenso e a gente não vai tirar muito proveito disso tudo. Mas, em geral, o que é importante é que nós consideremos que existem 3 grandes classificações dos espíritos. A terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, os espíritos impuros. A segunda ordem, que são os espíritos bons. E a terceira ordem, que são os espíritos puros.
Os espíritos imperfeitos da terceira ordem, e muitos de nós, ou quase todos nós, então, estamos nessa categoria ainda, porque senão a gente não estaria ainda nesse planeta Terra, que é um de provas e expiações, e um dos mundos mais próximos da imperfeição. Os espíritos imperfeitos, eles possuem predomínio da matéria sobre o espírito. Ou seja, nós ainda somos muito materialistas, muito materializados, nós damos muita importância para a matéria e deixamos um pouco de lado as questões espirituais. Questões espirituais essas, principalmente no que se fala moral. Os espíritos imperfeitos, eles também têm uma grande propensão ao mal. Não é que todos sejam maus, mas existe uma satisfação com o mal. Uns não são nem tão bons nem tão maus, mas só de estarem em cima do muro e não praticando o bem, eles ainda se encontram nessa categoria. Ignorância, orgulho, egoísmo e a rendição às paixões terrenas, às paixões materiais. São as características que mais englobam os espíritos imperfeitos. Esses seres, eles possuem apenas uma intuição de Deus, uma vaga intuição de Deus. Sabe que existe, mas não conduz as suas, não norteia as suas condutas baseadas nos ensinamentos de Deus. Eles entendem que Deus existe, mas não compreendem de forma adequada o que é a divindade. Então, como eu disse, são todos maus? De forma nenhuma. São todos ignorantes? Existem espíritos imperfeitos inteligentíssimos. Na nossa evolução, nós normalmente aprimoramos primeiro a nossa natureza intelectual. Depois que a gente vai procurar a nossa evolução moral. Então, esses espíritos, muitas vezes, atingem graus de inteligência extraordinário, mas a sua moral, o seu lado moral, ainda está deixando muito a desejar. Eles se comprazem muito com o mal. Dentro dos espíritos imperfeitos, nós podemos caracterizar alguns tipos mais comuns. Os espíritos impuros, imperfeitos. Eles são espíritos que têm tendência para o mal, como quase todos os outros. Como todos os outros, né? Mas o que caracteriza mais esses espíritos impuros é que eles se comprazem em retardar o nosso aprimoramento. São aqueles espíritos que estão do nosso lado, dificultando o nosso aprimoramento, inserindo em nós ideias nas quais impedem nossa evolução, mas é lógico que a gente permite isso, pelo nosso grau de afinidade. Os espíritos levianos, eles são mais maliciosos, zombeteiros, do que propriamente maus. Eles se comprazem em fazer pequenas peripécias que acabam e se divertem com isso. As pessoas que têm que tendem para o exotismo, eles consideram esses espíritos duendes, os gnomos, que são seres traquinas, né? Que são brincalhões. E muitas vezes esses espíritos levianos, uma curiosidade, são responsáveis por questões do cuidado com a natureza. Então, é muito comum essas pessoas que gostam do exotismo, né? De dizerem que veem gnomos nos jardins, né? E muitas vezes os espíritos mais evoluídos, eles se utilizam desses seres que obviamente não são dessa forma de doentes, mas eles se utilizam desses seres para auxiliar
em bastantes coisas relacionadas com a natureza. Existem os espíritos ainda dos imperfeitos, os pseudo-sábios, que são aqueles que têm um conhecimento considerável, mas creem que sabem mais do que realmente eles sabem. Então, são os espíritos que, às vezes, causam transtornos nas casas espíritas, e é lógico porque a gente permite, mas que induzem aos dirigentes da casa a tomarem decisões que na verdade, não condizem com o que é o correto. É como se a gente desse importância para um determinado espírito desse, ele dissesse para a gente, olha, a partir de semana que vem, todo mundo tem que vir para cá vestido de branco. Não tem sentido impor certas coisas, né? Mas algumas casas não prestam atenção e não têm o estudo suficiente, acabam considerando esses espíritos como espíritos evoluídos sem eles serem. Mas todos esses espíritos, eles pecam, na verdade, no seu linguajar. O linguajar que esses espíritos passam para a gente, muitas vezes induzem a gente a pensar que não são espíritos sérios, por causa de condutas inadequadas, palavreados sem grande importância do ponto de vista moral. Existem os espíritos neutros ainda dentro dos espíritos imperfeitos, que não são nem bastante bons para fazer o bem, nem suficientemente maus para causar o mal, são neutros. E aqui a gente se encontra, muitos de nós nos encontramos aqui, porque, na verdade, a maioria da humanidade se encontra nessa categoria dos espíritos neutros. Às vezes fazem um bem de noite e uma maldadezinha de manhã, às vezes uma intolerânciazinha de manhã e um desejo de fazer o bem, então fica oscilando entre o lado ruim e o lado bom do ser humano. E existem os espíritos, por fim, ainda dentro dos espíritos imperfeitos, que são os batedores, os perturbadores, que são espíritos mais ligados aos eventos físicos, de movimentação, de fazer barulhos, para causar transtornos também. Mas esses espíritos, por estarem muito ligados ainda à matéria, e qualquer uma dessas categorias podem ter espíritos, que a gente já acabou falando, podem ter espíritos batedores e perturbadores também. E a espiritualidade também se utiliza muito desses espíritos, como eles estão muito ligados à matéria, para causarem alguns fenômenos naturais mesmo, porque eles têm uma habilidade muito grande de mexer com coisas materiais. Bom, espíritos imperfeitos, predomínio da matéria sobre o espírito. A segunda categoria são os espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons. Os espíritos bons, ao inverso, têm predominância do espírito sobre a matéria. Esses espíritos estão mais voltados para o seu engrandecimento moral, intelectual, do que pelos bens materiais. Esses espíritos têm em si o desejo pelo bem e praticam. Mas existem alguns espíritos que são mais voltados para a ciência, outros para a bondade e outros para a sabedoria. Os que são mais voltados para a ciência são os espíritos sábios. Eles têm uma amplitude muito grande de conhecimento, embora não tenha o seu lado moral tão evoluído como deveria. Os espíritos benévolos são aqueles que têm relação maior com bondade, são espíritos bons. Eles têm conhecimentos limitados, intelectualmente falando, mas são espíritos que têm em si, no íntimo, o desejo de fazer o bem mais apurado. E existem os espíritos de sabedoria, são aqueles que têm mais marcante em sua característica suas qualidades morais.
E os espíritos superiores, dentro da categoria dos espíritos bons, que são aqueles que reúnem todas essas qualidades que nós já enumeramos: conhecimento, bondade e desenvolvimento moral. Esses espíritos ainda têm algumas provas a cumprir. Até mesmo porque, se não tivessem, seriam os espíritos da primeira categoria, que são os espíritos puros. Eles ainda possuem traços de materialismo. Então, ainda precisam resgatar algumas provas aqui no planeta Terra, falando do planeta Terra. E, por fim, os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. Esses são os mensageiros e os ministros de Deus. Eles são responsáveis pela manutenção da harmonia universal. São aqueles espíritos que estão ao lado de Deus, auxiliando na tarefa de criação dos mundos. Enfim, são os espíritos que não precisam mais resgatar nenhuma dívida, nenhuma prova. São os espíritos completamente isentos de materialismo. Aí, nessa escala, existem espíritos impuros, bons e puros. O que faz com que um espírito seja de um jeito e outros de outro? Os espíritos são bons, eles são maus por natureza? Eles já nasceram assim? Não. Deus é justo, Deus é Pai, e fez com que todos nós tivéssemos a mesma formação. Nós nascemos simples, ignorantes, e vamos adquirindo experiências com o passar das nossas existências. Esse é o real sentido da vida, e é o real sentido de justiça. Porque se todos nós nascêssemos em condições diferentes, se nós tivéssemos uma vida só, que privilégio seria esse de crianças nascerem em berços fartos, enquanto outros nascem em berços de precariedade, de dificuldade. Então, todos os espíritos são formados iguais, cada um tem a sua individualidade, e o merecimento do nosso crescimento é exclusivamente nosso. Nós passamos por provas semelhantes, e de acordo com a forma com que nós superamos uma prova e outra, vai fazendo com que a gente vá crescendo. Um espírito pode permanecer como sendo inferior eternamente, para sempre? De forma alguma. Ele pode ficar nessa zona de inferioridade, nessa classificação de espíritos impuros, pelo tempo que ele desejar, na verdade. Quando ele atingir a maturidade de perceber que o melhor caminho para ele vai seguir e vai deixar de ser um espírito impuro, infeliz, chamado espírito inferior. Só depende dele. Então, jamais um pai criaria um ser para permanecer eternamente nas fieras do mal. Um espírito atingido determinado grau de pureza, de evolução, ele pode degenerar, ele pode piorar? Não. O espírito ele pode permanecer estacionário. Mas uma vez que ele adquiriu uma determinada posição, ele vai permanecer dali para cima. São degrauzinhos que vão subindo, e esse degrauzinho não desce, só sobe. Por que Deus impõe provas para se chegar à perfeição? Todos nós temos provas todos os dias. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por situações desagradáveis, às vezes, que nos fazem crescer, que nos fazem não querer errar de novo para não passar por aquilo. São provas. Por que Deus impõe essas provas para a gente? Para que a gente chegue numa classificação melhor de espírito pelo nosso próprio mérito. Como nós fomos formados todos iguais, simples e ignorantes, o mérito vai fazer com que a gente atinja a nossa felicidade mais rápido ou mais demorada, de acordo com a velocidade que a gente queira.
Se a gente quiser se manter no sofrimento que o planeta Terra, apesar de ser lindo, nos impõe, que é um planeta de dificuldades, de provas e expiações, basta a gente continuar sendo, pensando e agindo do jeito que a gente é, do jeito que a gente faz todos os dias. Mas a partir do momento que a gente decide melhorar, a gente abre o espaço para a gente poder progredir e melhorar nossas condições. Todos os espíritos passam obrigatoriamente pela fieira do mal até chegar num grau de evolução mais acentuado? Não, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. É assim que os espíritos respondem. A gente passa pelas fieiras da ignorância. E essa ignorância pode nos levar para o mal de acordo com as nossas condutas. Então, por que uns espíritos seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal? Por causa do nosso livre-arbítrio. Deus permite que a gente haja da forma que a gente quiser agir. Não nos esqueçamos jamais que nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos. Essa é uma grande justiça. Cada um vai colher o fruto da árvore que plantou. Então, esse trilhar pelo caminho do bem e do mal só depende do nosso livre-arbítrio. Nós podemos seguir qualquer direção. E toda direção que nós tomamos tem as suas consequências. Existe influência sobre o espírito de cada um de nós nessa jornada evolutiva? Sim, existe a influência dos espíritos que vão agir ou não em nós de acordo com a nossa permissão. Se nós estivermos sintonizados com a energia dos espíritos impuros, eles vão ter facilidade de nos convencer através do pensamento, através da nossa forma de agir, de acordo com a nossa permissão. Essa influência sobre os espíritos ocorre só no começo, quando os espíritos são formados? Não, durante toda a jornada evolutiva do espírito. Existem mais espíritos bons ou espíritos maus? Os espíritos nos respondem que a maioria está na fase intermediária entre os maus e os bons. São aqueles espíritos neutros que a gente viu naquela classificação. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar até a superioridade espiritual? Sim, Deus permite. Vão demorar mais para chegar. Vão passar mais tempo em sofrimento. Mas eles podem chegar perfeitamente no grau de superioridade. E quando chegarem no grau de superioridade, eles vão ter menos valor do que aqueles que subiram de uma forma um pouco mais rápida? De forma nenhuma. Deus considera que todos são iguais e que a intenção nossa é realmente chegar na superioridade. Todos nós vamos um dia chegar. Mais cedo ou mais tarde, dependendo da velocidade que cada um queira, de mudança de vida, de mudança de comportamento. Mas mesmo passando uma parte do tempo enorme nos planos, na classificação inferior, aqueles que chegaram na superioridade têm o mesmo valor daqueles que chegaram mais rápido. Eles só vão demorar mais para chegar. Anjos, arcanjos, serafins formam alguma categoria especial? Vocês acham que existe uma categoria especial para isso? Os anjos, os arcanjos e os serafins, como nós conhecemos, são espíritos que percorreram os mesmos caminhos que nós. Todos eles foram espíritos que percorreram as etapas que nós percorremos. É que muitas vezes, às vezes a gente nasce achando que já existem espíritos que já foram criados puros. Não, é que muito antes da nossa formação como espírito, esses espíritos já percorreram o caminho. A formação dos espíritos é contínua, é o tempo todo. E por que na tradição
nossa costuma admitir que existem seres criados perfeitos. É isso que a gente acabou de falar. Porque eles atingiram a perfeição, muitas vezes, até antes da gente ter sido formado mesmo. E existem demônios. O livro sagrado, pela interpretação de muita gente, considera que Lúcifer foi um anjo que se desviou. Mas será que é isso mesmo? Tem cabimento uma coisa dessa? Deus criar um anjo que, teoricamente, é sinônimo de pureza, de perfeição, esse ser puro, perfeito, será que ele teve inclinação da noite para o dia para ser mal? Não tem cabimento uma coisa dessa. Então não existe demônios. Existem sim espíritos imperfeitos, mas que podem mudar a sua condição a qualquer momento, bastando que ele queira seguir o caminho do bem. Então, muito obrigado a todos e vamos prosseguir o nosso estudo da noite com um tema do Evangelho segundo o Espiritismo.